Olá, olá, meus alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Civil, aqui pelo LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje, daremos sequência aos estudos da invalidade do negócio jurídico. No bloco anterior, relembramos alguns pontos indispensáveis sobre a teoria geral do fato jurídico. Relembramos o que é fato jurídico, quais as suas espécies. Falamos sobre o conceito de negócio, também sobre os planos do negócio jurídico, existência, validade, eficácia e cada um de seus pressupostos. Notadamente sobre o plano da validade, identificamos ali algumas regras gerais. A começar, chamei a sua atenção e novamente o faço. Não confunda invalidade com inexistência. Notadamente, não confunda negócio jurídico nulo com negócio jurídico inexistente. Muita atenção, hein? Agora, sobre o plano da validade, no último bloco, falamos sobre cada um dos requisitos gerais, sobre o agente capaz, sobre o objeto lícito possível, determinado ou determinável, também acerca da vontade, que tem que ser livre e desimpedida, e especialmente tratamos acerca da forma. Especialmente porque você precisa saber que o nosso Código Civil adotou o princípio da informalidade. Artigo 107 do Código Civil diz que a manifestação de vontade não depende de forma, senão quando a lei assim exigir. Por isso que, em regra, os negócios jurídicos, e especialmente os contratos, são informais. Excepcionalmente, em algumas situações, o legislador exigirá forma. Por exemplo, a alienação de imóveis cujo valor seja superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente, de acordo com o disposto no artigo 108 do Código Civil. Trabalhamos também alguns outros pontos gerais acerca da incapacidade relativa, da impossibilidade relativa, sobre a interpretação dos negócios jurídicos benéficos. E agora caminhamos para a segunda parte dos estudos sobre a invalidade do negócio jurídico. Agora sim, identificando as diferenças entre nulidade absoluta e nulidade relativa. Quando tratamos acerca do plano da existência, eu disse, para que o negócio jurídico exista, ele precisa ter vontade, objeto, agente e forma. Substantivos vazios. Substantivos não adjetivados. Voa, fi. Vontade, objeto, agente e forma. Se faltar algum desses elementos, o negócio jurídico será, então, inexistente. Mas, estando presentes tais elementos, nós passamos à análise do segundo degrau da escada pontiana, onde a vontade da existência tem que ser livre. Onde o objeto da existência tem que ser lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável. Onde o agente da existência tem que ser capaz. Ou, se incapaz, que a incapacidade seja suprida por representação ou assistência. A forma da existência tem que ser prescrita ou não defesa em lei.
Agora sim, se algum desses requisitos não estiver presente, ou se algum outro requisito específico determinado pela lei faltar, o negócio jurídico será inválido. Por isso chamei a sua atenção e mais uma vez o faço. Nós não podemos confundir inexistência com invalidade. Se faltar alguns dos substantivos vazios do plano da existência, vontade, objeto, agente ou forma, o negócio será inexistente. Agora, se o problema estiver no segundo degrau, no plano da validade, o negócio jurídico será então inválido. Inválido. E acontece que esta invalidade, ela se dá em dois possíveis graus. Em dois graus distintos. O negócio jurídico, ele pode ser absolutamente nulo ou relativamente nulo. No segundo caso, também chamado de anulável. Perceberam? No plano da validade, se algum dos requisitos faltar, for inobservado, o negócio jurídico será então inválido. E esta invalidade pode ser absoluta ou relativa. A nulidade absoluta aparece por vezes apenas como nulidade. E por isso, tome cuidado. Se na sua prova aparecer apenas nulidade, se na sua prova o enunciado disser que o negócio jurídico é nulo, está se referindo à nulidade absoluta. Absoluta. Isto porque a nulidade relativa, que é o outro grau de invalidade, a nulidade relativa é também chamada, e comumente chamada, de anulabilidade. Ok? Então, das duas, uma. Ou na sua prova vai aparecer nulidade absoluta e nulidade relativa, ou tão só nulidade e anulabilidade. Portanto, grave aqui essa referência. A nulidade absoluta, por vezes, é chamada apenas de nulidade. Já a nulidade relativa é comumente chamada de anulabilidade. 2 graus. 2 graus distintos. E se são distintos, me parece óbvio afirmar que não se confundem, que são diferentes. Portanto, é necessário, digo mais, é indispensável que passemos agora a identificar as diferenças entre nulidade e anulabilidade. É indispensável que você saiba as diferenças entre um negócio jurídico nulo e um negócio jurídico anulável. Perfeito? Sem dúvidas, este é um dos temas mais cobrados em concurso público. Se no seu edital está aí informando parte geral do Código Civil, teoria do fato jurídico, ou até de uma forma mais discricionária, né? Invalidade, nulidade, anulabilidade, entenda o seguinte:
as chances disso aqui ser cobrado na sua prova são altíssimas. Principalmente bancas como CESP e FCC. Essas duas bancas são simplesmente apaixonadas pela invalidade do negócio jurídico. E na maioria das vezes, as questões estão relacionadas às diferenças entre nulidade e anulabilidade. Por isso, muita atenção com o que nós vamos identificar a partir de agora. Eu disse que a invalidade pode se dar em 2 graus. Nulidade absoluta, por vezes chamada apenas de nulidade, e nulidade relativa, comumente chamada de anulabilidade. Quais as diferenças entre esses 2 graus de invalidade? A começar pela nulidade absoluta. Professor, quais são as principais características de um negócio jurídico nulo? Quais são as consequências da nulidade absoluta de um negócio jurídico? Primeiro, entenda o seguinte: quando falamos em negócio jurídico nulo, quando falamos em nulidade absoluta, estamos pensando em um vício mais grave, mais sério. Aqui o grau de invalidade é maior. Por isso que, primeira característica que aqui identificamos, é que o vício que causa nulidade absoluta atenta, afronta norma de ordem pública. Primeiro ponto. A nulidade absoluta se dá quando presente um vício que agride preceito de ordem pública. Aqui o vício é sério e interessa para todos, mesmo aqueles que não são partes do negócio jurídico em questão. E é exatamente porque, neste caso, o vício afronta uma norma de ordem pública, é que ele pode ser alegado por qualquer interessado, mas também pelo Ministério Público, como fiscal da lei. Observe, portanto, que, sendo uma questão de ordem pública, o Ministério Público, além dos interessados, também pode arguir, alegar a nulidade do negócio jurídico. Ademais, se a matéria é de ordem pública, ela pode ainda ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Imagine um negócio jurídico que, em razão de determinado conflito, encontra-se judicializado. Nulidade é um vício sério. É causada em decorrência de um vício grave. Por isso, mesmo que a nulidade não tenha sido processualmente arguida pelo réu, por exemplo, na sua contestação, ela pode ser a qualquer momento alegada. A qualquer momento ou grau de jurisdição. Porque a matéria é de ordem pública. A matéria é de ordem pública. O único detalhe que chama a atenção, e já vamos observá-lo em informativos, em precedentes jurisprudenciais, é que, muito embora o Código Civil nos diga
que a nulidade possa ser alegada a qualquer momento ou grau de jurisdição, do ponto de vista processual. Essa alegação em grau superior, STJ, STF, depende de pré-questionamento. Ok? Depende de pré-questionamento. Mas vamos adiante. O vício agride preceito de ordem pública. Por isso, qualquer interessado, o próprio Ministério Público pode alegá-lo a qualquer momento ou grau de jurisdição. Mas ainda, por ser matéria de ordem pública, se não houver alegação, o juiz pode, de ofício, reconhecer a nulidade, independentemente de provocação. Imagine aquele processo ou aquele negócio jurídico judicializado. Ainda que as partes nada digam a respeito da nulidade, se o magistrado perceber, deve ele reconhecer de ofício. Deve ele nulificar o negócio jurídico de ofício. Ok? Primeiros apontamentos, então. A matéria é de ordem pública. E por que é de ordem pública? Qualquer interessado ou o Ministério Público pode alegá-la. E pode alegar a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Podendo ainda, digo mais, devendo ainda o juiz reconhecer de ofício. Só isso, professor? Não. Outras consequências e outras características nós podemos identificar em relação à nulidade absoluta. Quais? Primeiro, por ser matéria de ordem pública, passível de alegação pelos interessados, pelo Ministério Público, a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, devendo o juiz reconhecer de ofício. Vamos ainda além. O vício aqui é sério. E porque o vício aqui é grave, ele não é